Boas pessoal, eu sou o Tiago. Eu sou o Euler. És baterista? Vais entrar em estúdio? Já pensaste no que precisas de fazer? No que tens de preparar? Ou nem sequer pensaste nisso e achas que estás bué da bom? Devias. Vamos falar sobre alguns tópicos como pratos, o kit da bateria em si, as baquetas que tu usas, as peles que tu tens, o posicionamento das peças que tu tens, as técnicas que tu podes usar e, last but not least, a pré-produção da tua banda. Entrar em estúdio sem uma preparação mínima pode ser uma experiência muito frustrante e muito estressante. Para ti, para os membros da tua banda, para o engenheiro de som e principalmente para a tua carteira. Por ser um instrumento que é, a bateria é um instrumento muito complicado de gravar e deixar o som o mais natural possível. Isto se não houver atenção a vários pormenores que normalmente o pessoal não está atento antes de entrar em estúdio. Ao estar atento a tudo o que vamos falar, não há nenhum mídia ou programação que possa substituir o som de uma bateria bem gravada. Prato. Aquele pedaço de metal que é caro pra caralho. Mas vai ter de ser. Mas é bem da cara. Infelizmente, a diferença entre esses pratos assim, são pratos B8, são pratos mais baratos. Isto nem bem até este é latão. Pior ainda. Infelizmente, a diferença entre esses pratos assim, que são pratos baratos, são bem baratos mesmo, mas é para só treinar, e esses pratos aqui, é abismal, é muito grande. Quando vais gravar e tens aqueles microfones todos, a quantidade de microfone absurda que tem na sala de bateria, a captar aqueles pratos todos, consegue muito bem distinguir a diferença entre um e outro. E é exatamente por essa razão que ter pratos com uma qualidade bem mais alta é indispensável para uma gravação como deve ser. Não, tu não vais ouvir uma gravação de Trivium ou algo do género com pratos B8. É fedido. O acesso que eles têm a esse tipo de equipamento é muito maior, mas dá para ter uma noção quão importante esse tipo de equipamento ser, mesmo high quality, pode ser. Portanto, hoje em dia, felizmente, há várias maneiras de conseguir ter acesso a esses bebês, mesmo que não tenhas a possibilidade de comprar o set todo para uma determinada seção de baterias. Tens várias opções, podes comprar só o essencial, como por exemplo um Crash, um China ou um Ayeti, um Ride. Podes pedir emprestado a um amigo teu que tenhas confiança, ou então podes alugar, que é tal como nós fazemos. Agora, referente às baterias em si, os cascos e isso tudo, normalmente os estúdios têm baterias boas, que soem bem, mas se entretanto tiverem que levar as vossas baterias, tenham sempre atenção ao estado de conservação que elas estão, principalmente na parte no que toca à afinação, porque é uma chatice do caraças, estás a meio de uma gravação, o gajo do som simplesmente diz assim: essa tarola tá uma merda. Pois, vais ter que parar tudo que estás a fazer, vais perder a pica toda e vais ter que voltar a afinar aquela merda. Uma coisa que pode ajudar é esse little guy aqui, essa coisinha pequenininha, que chama Tuner Fish. Basicamente metes isso nos lugs e ele tipo, basicamente segura os lugs e não deixa a bateria desafinar. Se assim a bateria tiver em condições, perfeito. Consegues gravar na tua bateria na mesma. Só tenha atenção que não chegues aqui com uma BNB achando que vai soar tipo uma Tamer Star Classic. Isso não vai acontecer. Vai sempre refletir na qualidade do equipamento que você tem. Por mais que você toque bem, mesmo um baterista do caralho tocar numa BNB vai soar bem, mas não vai soar que nem uma Tamer Star Classic, por exemplo, porque é uma bateria tipo, bem mais cara e com muito mais qualidade. Referente aos tripés, se no estúdio não tiver tripés também em condições, que normalmente deve haver, e tiver que levar os seus, tenha também atenção, da mesma forma como os lugs, se os tripés são bem fixos, porque
A outra chatice que pode acontecer no meio de uma gravação é simplesmente, tipo, estás a martelar o prato, tipo, estás a fazer uma parte bem agressiva e o prato simplesmente começa a cair porque o tripé perde a força, tipo, o tripé não segura. Vais ter que voltar, vais ter que parar tudo, vais perder a pica de novo, vais perder o flow da gravação e vais ter que voltar a ajustar aquilo, fazer um soundcheck de novo para ver se está suado da mesma forma como antes. Se não tiver, vai ter que ajustar até chegar àquele ponto. Tenha certeza que os tripés que traz para o estúdio sejam de boa qualidade ou que sejam firmes, pelo menos. Baquetas. Há de chegar muitos bateristas a dizer que mas eu estou habituado a tocar com essa baqueta e tal. Ok, tudo bem, cada um tem as suas preferências. Mas para o estilo de música que nós tocamos, no caso nós estamos a falar aqui de música pesada, metal, rock, são músicas pesadas. Tocar com uma baqueta 7A, que é uma baqueta mais propriamente para o jazz, é simplesmente ridículo. Não vais ter power praticamente nenhum, que é o que esse estilo precisa, é de muito power. Não vais sentir a baqueta a descer sequer. Exatamente. Não, tens de tocar forte, para gravar esse tipo de música tens de tocar mesmo com muita força. Não é ser um grande ogro, mas tocar com força o suficiente para ativar os microfones. E com 7A eu já toco forte. Com uma baqueta 7A eu não consigo sacar o som que eu quero, que é o som que é preciso para esse tipo de gravação. A minha baqueta de eleição é a 3A. Por quê? Porque duas razões. Ela tá mais ou menos entre a 5B, é como se fosse uma 5B, mas o pescoço dela é muito mais alongado. Nesse tipo de música, nós usamos bastante o rimshot, que é tocar o aro junto com a pele do tambor. E com o pescoço mais alongado, assim, quer dizer que quando eu tô batendo o aro, mais baqueta vai bater também na pele. Vai produzir mais som, o som vai ser muito mais poderoso, com muito mais pressão. E isso nota-se muito mesmo nas ondas no DAW, por exemplo, no caso ele usa o Reaper, nota-se mesmo muito a diferença quando eu uso uma baqueta 3A e quando eu uso uma baqueta 5B, por exemplo. E a quantidade de graves é muito diferente. Pronto, por isso é que é a minha baqueta de eleição. Eu uso para tanto live quanto para estúdio. E depois, tens aqui as outras, também não invalida o facto de poder usar as outras, não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é mais pela preferência e aquilo que, pela minha experiência, correu melhor. Por isso é que eu continuo a usar 3A até hoje, já há muitos anos. Ao bateres com mais força, excitas mais a pele e o tambor em si. Numa boa sala, isso faz toda a diferença. Consigo ter muito mais graves a captar e em termos de usar gates, consigo usar o gate muito melhor do que se fosse com outro tipo de baqueta mais leve. No mínimo dos mínimos usem 5A, pelo menos, por favor. Vai ser muito mais difícil tratar as coisas com baquetas muito mais leves. Quanto mais leves, menos transiente e menos grave tenho. Pá, não estás a tocar jazz, mano. Pelo menos não aqui. Curto bem, mas não é. Tens que tentar tocar e usar o equipamento propício para o estilo que estás a tocar. Eu não vou usar, por exemplo, na nível de pratos, eu não vou usar um metal crash numa banda de jazz. Nunca na vida. Isso nunca vai acontecer. Nem nunca vou usar uma baqueta 3A numa banda de jazz ou numa banda de pop. Não faz sentido. Peles. Quanto a peles, não apareçam a um estúdio com uma pele assim. Please don't. Não. O mínimo aceitável é trazer uma pele nova. Se trouxerem peles novas, no mínimo que seja patarola, se não conseguirem comprar mais. Normalmente nos estúdios onde há bateria,
pelo menos as peles dos timbalões E do estão bumbo. semi-novas. Exatamente, do bumbo também. Para este género de música, o tipo de pele ideal são as two-ply. São duas camadas. Isso porque é um estilo de música muito pesado e, como nós dissemos anteriormente, vais ter que estar a martelar sempre. E senão acabas com isto logo Yeah. em 1 hora. Então, o ideal é sempre peles two-ply. Há várias opções na internet, podes encontrar aqui que curtires mais. O que recomendamos é sempre Evans Heavyweight, que temos aqui. Ou então tens outra opção da Aquarian, que é Triple Thread, que são 3 camadas, são triple-ply. É absurdo, mas a durabilidade compensa. O que interessa muito aqui é realmente a durabilidade, não, a necessidade de não ter que trocar de pele constantemente, mas Também a claridade Exatamente. do som. Referente à afinação, know your shit, man. O engenheiro de som vai sempre estar lá para te ajudar. Com este tipo de peles tu consegues esticá-las muito mais para ter sons dentro da range que é preciso para o metal. Por exemplo, se eu quiser um som mais grave, mas com ressalto, se calhar a Triple Threat é mesmo a melhor opção, porque são 3 camadas e podes esticar aquilo e o tom da nota vai ser bastante grave ainda. Podem ir encontrar na internet, vou tentar meter alguns links na descrição, embora um bocado datados, mas aplicáveis na mesma, sobre a afinação de peles em geral, que vos podem ajudar também, pelo menos a terem uma noção do que precisam e que podem ter para vocês e do que arranjar e experimentar. Know your shit, bro. Os pratos são os elementos mais sensíveis e propensos a partirem do teu kit. Tocar assim, dessa maneira, tipo, como se fosse uma marreta, né? Vai fazer com que o teu prato retenha todas as vibrações desse stroke. Mas há uma técnica, digamos assim, de maneira correta de tocar os pratos. Até eu costumo chamar ela de pincelada, que é basicamente fazer esse movimento assim nos pratos, sem acertar nesse aqui, em que vai fazer com que tipo, a energia desse stroke não fique retida no prato e o prato tipo, fica a vibrar como deve ser. Eu tenho os pratos todos angulados para o meu lado, que é a minha forma ergonômica de tocar, e isso facilita bastante mesmo, a forma como eu vou utilizar essa tal técnica da pincelada. Há alturas que infelizmente não vai ser possível utilizar essa técnica, principalmente se estiveres a crashar, fazer uma parte que é bem pesada, principalmente aqui no China, na parte de breakdowns, essas coisas assim. Não vai ser muito possível utilizar essa técnica, mas não custa nada termos mais uma técnica, mais uma dica no nosso arsenal para prolongar ainda mais a vida do nosso equipamento, que, como eu disse anteriormente, é um equipamento muito caro e convém a gente tomar muito bem conta dele. Referente ao ângulo da bateria no geral, o que eu recomendo sempre às pessoas a terem é o mais ergonômico possível, e que seja tipo coerente. Não venha tipo com aqueles timbalões tipo assim, tá ligado? Que você vai bater na pele, você vai bater tipo assim, ela vai só simplesmente raspar lá, nem sequer vai tocar na porcaria da pele. Fazer uma dentada nela. Exatamente. Isso não funciona, meu. Isso não funciona, isso para gravação, para ao vivo, é uma grande porcaria. A não ser que vai tocar assim, tá ligado? Vai fazer tipo as viradas assim, que é completamente ridículo e completamente não ergonômico. Não utilize isso. Não tem, tipo, eu não estou a dizer para fazer igual ao que eu tenho. O meu kit eu montei para mim, não foi para mais ninguém. A altura tá para mim, tá para minha estatura, tá para minha posição, tá a maneira como eu toco, mas todos os bateristas que vais ver tipo, não vai fugir muito disso, porque é a maneira como consegues tirar o melhor som da tua bateria. Não vais conseguir tirar tipo esse rimshot se a tarola estiver assim. Não faz sentido, certo?
gordas, cabrão! Neste último tópico vamos falar sobre pré-produção e mapeamento das músicas em geral. És o baterista. É a tua responsabilidade em saber como é que as músicas estão estruturadas. Não vais agora chegar no estúdio a dizer que a música é 110 depois do nada começa a ser 120. Isso não pode acontecer. Tens de saber como é que as músicas estão estruturadas. Não vai gastar o teu tempo e o tempo dos outros também, não é? Ou então uma semana depois lembraste que afinal é 150. Desliga essa merda disso também. Estamos em 2017, não há desculpa nenhuma para não teres um computadorzinho, uma placa de sonzinha e instalares um programa como por exemplo o Reaper. Se tiveres muita dificuldade, pede ao teu guitarrista, porque até o Guitar Pro serve para pelo menos fazeres o MIDI das músicas para aprenderes. Pelo menos isso. Não recomendo trazeres o Guitar Pro para a sessão. Mas pelo menos isso. Cabrão, mano, não arranhes o microfone. Uma outra parte da pré-produção que é muito importante, mas muito importante mesmo, é a possibilidade de conseguir gravar a ti mesmo antes de entrar em estúdio. Não estou a dizer uma gravação toda XPTO, mas o suficiente para você conseguir perceber aquilo que você está a fazer mal, porque é completamente diferente aquilo que nós estamos a tocar, nós como bateristas, mas depois que está gravado conseguimos verificar muitos erros que às vezes a gente não conseguiu ouvir. Então eu recomendo mesmo vivamente a tentar gravar a ti mesmo antes de entrar no estúdio, porque assim salva muito o teu tempo e consegues limar muitas arestas que não estavas a conseguir ouvir sem antes ter essa pequena pré-produção de bateria na tua casa ou no estúdio do teu amigo ou onde praticas o whatever. Não interessa. Nem que seja com um microfone ranhoso. Desde Sim, não que se interessa. perceba. O que interessa é que perceba. Exatamente, pode ser, há vários no mercado, não precisa ser uma coisa toda XPTO, desde que consigas perceber mais ou menos aquilo que estás a tentar fazer e aquilo que vais gravar, tudo ok. Dito tudo isto, muito obrigado por checarem o vídeo. Obrigado. Chequem a nossa página, chequem os nossos vídeos deste canal, do canal do Euler. Façam subscribe nele, façam subscribe em mim, façam subscribe na banda dele. The Barnet Gold. E pronto, o que é que quer dizer mais? É tudo isso. Tenham bastante atenção a esses tópicos todos, que isso facilita muito a vida de vocês, a vida de nós bateristas, antes de entrar no estúdio, quando estamos em estúdio, para minimizar o estresse, para minimizar aquela frustração mesmo imensa, que é uma sessão de gravação de bateria. Mas, como nós dissemos, vale muito a pena mesmo. E é isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Like. Tchau.